Opa, professor Felipe Fontoura aqui, falando com você no nosso mini curso de como aprender a programar do zero. Módulo 3, aula 2, operadores básicos. Bom, chegou a tão esperada aula. E, para ser sincero, que não tem nada demais no sentido de ser complexo, no sentido de ser difícil. Só é um pouquinho diferente. Ok? Então vamos lá. Operadores básicos. Fugiu da aula de matemática? Não tem problema. A gente vai aqui passar passo a passo, porque assim comigo é assim. Eu gosto de passar com bastante calma, bastante tranquilidade, um passo de cada vez, sem se afobar, para que dê tempo da sua cabecinha aí, desse negócio maravilhoso que está em cima do seu pescoço, entender e assimilar as coisas. É assim mesmo, comigo é a mesma coisa. Foi assim quando eu estava aprendendo a programar. Por isso que eu sei exatamente o que está passando aí na sua cachola agora. Somando, subtraindo, multiplicando e dividindo. Vamos aprender então como a matemática, a programação, ela possui também operadores matemáticos. E quais são eles? As quatro operações básicas são a soma, que no caso aí é o mais, subtração, que é o menos ou o tracinho aí no seu teclado, multiplicação, né, é o asterisco, se eu for estar utilizando num programa, tudo isso aqui é utilização dentro do seu programinha. E a divisão, que é a barra. Bom, vamos primeiro entender o mais básico e talvez até o mais importante, a soma. O seu sinal no código é, adivinha, o maisinho. Ainda bem que já tem ali pronto pra gente, não precisa ficar inventando. O que realiza, obviamente, tadã, a soma de dois ou mais números. Vamos ver. VAR, agora você sabe o que é VAR, tenho certeza. Se não sabe, então você vai levar um puxão de orelha agora. Eu vou falar para, eu vou desfazer aí a maldição do programador e vou fazer alguma coisa, um feitiço aí só para você. Bom, deixa para lá. Bom, var soma igual a 1 mais 1. Tá vendo? Eu coloquei aquele sinal de mais entre dois números para produzir o quê? Produzir um resultado. Temos também a possibilidade de somar dois ou mais números. Eu posso fazer assim também. Coloca aí 2 mais. Na sequência temos a subtração, que é o sinalzinho de menos ou tracinho aí do seu teclado. Vamos ver. Subtração igual a 1 menos 1. Só coisinha fácil, hein? Var subtração igual a 1 menos 1, ponto e vírgula. Subtração de dois números. E vai guardando aí na sua cabeça, tá? Porque tudo isso a gente vai usar daqui a pouco. Naquele esquema. Pausa o vídeo, vai fazendo junto comigo, para que você possa exercitar aí e dedilhar esses comandos maravilhosos e partir para a dominação mundial. Var subtração 1 menos 1 menos 1, eu tenho a possibilidade de subtrair 3 ou mais números. Posso colocar quantos números eu quiser. Posso misturar operadores também, e você vai ver que isso aí é um problema. Fica atento aí, segue comigo até o final da aula. Temos também a multiplicação, que é o asterisco, porque a gente não tem o X ali, né, o xizinho que normalmente a gente fazia no papel, na caneta. Até que depois, no ginásio, a gente aprende a fazer lá um asterisco. Multiplica dois ou mais números. Vejamos, 1 vezes 2 vezes 10. E isso vai colocar um resultado. E por último, e não menos importante, a divisão, que é o barra, porque a gente não tem o símbolo de divisão no teclado aí, matematicamente falando. 10 dividido por 2. Bom, mas se você quiser algo mais, por exemplo, a raiz quadrada, bom, nesse caso você vai precisar utilizar algumas funções matemáticas da biblioteca JavaScript. Fica tranquilo que se você precisar de alguma coisa um pouco mais avançada, tem uma documentação, que essa documentação está disponível no site da W3 School, que é uma lista completa aí de todos os comandos matemáticos que você pode usar. Por exemplo, essa aqui é a raiz quadrada de 16. Ok? No caso, a raiz quadrada de 16 devolve para a variável x, olha eu utilizando a variável x aqui, o valor 4. No curso oficial Programar do Zero, eu repasso todas essas funções matemáticas e complexas, mas como eu comentei, você pode também ter acesso no site W3 School. Por exemplo, as funções log, exponencial, etc. Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma estudadinha para ver como é que vai ficar isso? Então, vamos lá aprender um pouco mais aí desses operadores básicos. Bom, abri aqui meu editor, mesmo esqueminha de sempre. Estou usando o Sublime, você pode estar usando o bloco de notas, o Atom. Escreve aí atom.io, é assim que você vai acessar esse editor de texto. E se você não fez ainda, está usando o bloco de notas, pode continuar usando. Mas talvez
seria uma boa ideia nesse momento você já começar a experimentar, quem sabe, uma coisinha um pouco mais diferente, um pouco mais voltada para a área de programação. Por quê? Porque ele vai colorir o seu texto, vai sugerir algumas coisas que vai te ajudar na produtividade. E como você agora já é um programador ou programadora, tenho certeza disso, porque você já passou pelo ritual do Olá Mundo, você já pode começar a usar alguma coisa profissional. Sem mais delongas, script, fecha script, copia cola para ficar um pouco mais rápido. Coloquei, salvei, arquivo salvar, vou dar um nome para isso, vou chamar aqui de operadores.html, fique esperto no final, na extensão, e olha só, eu fazendo porcaria, hein? Var, vamos começar a colocar aqui a nossa expressão. Var x igual a 1, var y igual a 2. Vou colocar 1, né? E aqui a gente vai colocar no alert, vou colocar aqui uma variável, var resultado, igual x mais y. E aqui eu vou imprimir na tela o valor de resultado no alert, ponto e vírgula. Legal? Então esse programinha que você vai começar a fazer, se você não começou a fazer ainda, eu vou puxar a sua orelha, vou ir até onde você está, vou puxar a sua orelha porque não é possível. Então, papel, caneta também. Vamos lá, eu sou um professor muito chato, sou igual aquelas professoras que ficavam perturbando o aluno, brincando. Tá, então vamos lá. É importante, estou falando isso porque é importante mesmo, é importante você não ficar jogando seu tempo fora. Então, realmente, se você quiser ser um programador ou um programadora, eu vou poder te ajudar. Só que se você não quiser se ajudar, não tem jeito. Então, eu não vou, não vai ser interessante. Então, melhor você procurar uma outra coisa mais legal para fazer nesse momento que você está assistindo a aula, principalmente se for sexta-feira, 23 horas e 57 minutos. Voltando, abrir aqui meu gerenciador de arquivos, documentos, operadores.html, você já sabe que você vai abrir o Google Chrome, vai pegar o seu Windows Explorer, arrastar o arquivinho para cá, e ele, opa, já respondeu com a resposta 2. Por que 2? Porque é o resultado de 1 mais 1, e você não precisa ser o Albert Einstein para saber que esse resultado é 2. Aliás, né, saber um pouco mais ali de matemática, não tem nada demais com isso. Mas é interessante a gente começar a treinar. Olha só, o menos 1 ele vai dar um resultado agora como 0. Isso aí. Se você ainda perdeu, chegou atrasado na aula, eu vou te falar como que você consegue recarregar isso daqui. Você pressiona F5 ou Ctrl R, ou vem aqui novamente e pressiona aqui com Enter, ok? Então, vamos lá. Vamos brincar com vezes. 1 vezes 1 dá 1. Vamos colocar aqui a divisão, Ctrl S para salvar, Ctrl R aqui, 1. Vamos fazer uma sacanagem? Quanto que é 1 dividido por 0, hein? Vamos ver se você tá bom de matemática e fugiu da escola. Olha lá, ele colocou infinito. Mas por quê? Porque qualquer número dividido por 0 na matemática, se você, dependendo da matemática que você está falando, né? Vamos assim dizer. Porque tem na matemática aí a mais básica, vamos assim dizer, esse resultado é erro. Mas se você estiver falando aí em teoria dos limites, isso tende ao infinito. Se você não sabe o que é limite, não tem problema, isso não vai fazer diferença nenhuma nesse momento. Legal? Então, posso misturar aí operadores, vamos criar mais uma variável, agora a variável z, vamos fazer o zoológico inteiro, 3 vezes, ops, não tá boba, infinito de novo, opa, é porque tá aqui dando 0, né? Dá um número maluco aqui, 3. Vou colocar aqui 2. Lá o número quebrado, 1.5. Legal? Ah, e como é que faz para colocar o número quebrado? Tava quase me esquecendo, olha só. Pode dar uma bronca em mim. Para você colocar um número quebrado, você faz assim, ó. Você sempre coloca o ponto. Fica esperto que o vírgula, no caso aqui pra gente, que no idioma português é vírgula, né? Decimal, mas como aqui você está programando e você utiliza instruções escrito em inglês, você precisa respeitar aí também a pontuação. Então é ponto. 1, 2, 3, 3.2. Se você salvar isso daqui, executar, Ctrl R aqui do outro lado, você vai ter o resultado de 1.6 no console. E se por um acaso eu esquecer, sei lá, vamos inventar um erro maluco aqui? Tirei o operador de multiplicação. Vim aqui
Novamente, programa em branco. Agora é hora de você pegar os seus cabelos. Se você for como eu e tiver poucos cabelos ou cabelos tendendo a não crescer mais, por favor, não faça isso. Mas se você tiver bastante cabelo, nesse momento você vai começar a se descabelar, puxar seus cabelos, mas não se preocupe, você está comigo, você está fazendo o curso do Dev Samurai. Você vai clicar aqui no menu, mais ferramentas, gerenciador. Opa, calma aí. Você não vai fazer isso, mas ferramentas do desenvolvedor. Você vai abrir o console e o que ele vai falar? Que ele não encontrou um identifier. Como eu comentei, essa mensagem aqui é uma mensagem meio boba, né? Ele não vai te dar muita informação, salvo algumas exceções. Mas o mais importante que ele vai te fornecer é o número da linha que está com problema. Então, a linha que está com problema é a linha número 7 do seu arquivinho. Eu sei que eu tirei o operador aqui, então eu estou fazendo um erro. Mas, claro, você não vai ficar errando de bobeira, né? Você não vai ficar colocando aí erros no seu programa à toa, você não é bobo. Mas quando você, sem querer colocar, ele vai avisar a linha para você. Bacana? Vamos voltar então para o slide, para a gente poder continuar a aula? Vamos lá. Precedência de operadores. Que nome bonito, hein? Como a ordem dos operadores altera o resultado para errado. Bom, vamos imaginar que você precisa calcular a média de 3 valores. Vamos relembrar se você fugiu da escola. Brincadeira, tá? Eu faço essas piadinhas assim, é mais para descontrair mesmo. O cálculo da média é feito da seguinte forma. Eu pego o número 1, somo com o número 2, somo com o número 3, somo com o número n e divido pela quantidade de números que eu estou fazendo a soma. Então, nesse caso aqui, eu estou somando 3 números, ficaria assim. Número 1, número 2, número 3, não literalmente, né? Eu estou falando aqui N1, N2, N3, para falar que são 3 números diferentes, e divido isso por 3. Como é que ficaria essa expressão aí? No caso, o resultado, claro, não poderia ser diferente a não ser 3. Eu fiz uma continha aí para que você fique ligado. E como é que ficaria agora essa programação? Como é que você poderia fazer essa equação do cálculo de uma média? No caso, 3 mais 3 mais 3 dividido por 3. Eu coloquei o valor ali fixo, já direto, sem utilizar variáveis, mas você poderia estar utilizando 3 variáveis, N1, N2 e N3, dividido por 3. Legal? Vamos dar uma olhadinha nesse valor dessa média? Vamos lá então, vamos voltar agora para o Sublime ou para o editor que você estiver usando aí para que a gente possa verificar quanto que isso vai aparecer na tela. Bom, voltei aqui para o programinha que a gente estava brincando anteriormente. Vou apagar isso daqui, você já tinha visto. Vou colocar aqui então var média igual a 3 mais 3 mais 3. Vou fazer exatamente aquilo lá, tá? Não vamos inventar. 3 mais 3 mais 3 dividido por 3. Aliás, esta é a fórmula da média, não é verdade? Então, vou pegar o valor dessa variável, vou colocar aqui no alert para me mostrar na tela, ou imprimir na tela, como a gente costuma dizer. Isso aí é só para os mais íntimos ou para os mais antigos. Ctrl S, salvei aqui, vou voltar aqui no meu Google Chrome. Vou fechar isso aqui. Ctrl R, recarregar e taran! Opa! Número 7. Que loucura é essa? Vamos voltar aqui. 3 mais 3 mais 3 dividido por 3. Bom, confere aqui comigo. Vamos ver se eu não errei nada. Peguei o número 1 mais o número 2 mais o número 3 dividido por 3. Bom, vamos voltar para o slide. Bom, voltei aqui para o slide para ter certeza que eu estou fazendo correto, para ter certeza se eu estou no caminho certo. Vamos lá. Estou conferindo os comandos aqui, vem comigo. Var média igual 3 mais 3 mais 3 dividido por 3, e eu não sei aonde que isso pode estar dando errado, porque a média no meu programa é igual a 7, como você mesmo viu. Não tem mágica nenhuma lá. Daí eu estou conferindo aqui a continha. Vamos lá, no canto superior direito da tela, 3 mais 3 mais 3 dividido por 3 tem que dar 3. Eu já até coloquei isso de uma forma mais fácil, ou seja, tudo 3, porque eu já sabia que a média ia dar 3, então a forma de conferir isso é mais fácil, né? Você criar uns números assim de conferência mais tranquila. Mas dando 7, muito estranho. Vamos continuar. Certos operadores matemáticos possuem uma certa prioridade sobre os outros. Isso se chama precedência. Ou seja,
os operadores que estão envolvidos, ou a expressão que está envolvida por parêntese, tem a maior prioridade com relação à multiplicação e divisão, que tem uma certa prioridade sobre a soma e a subtração, ok? Com a menor, claro, prioridade. Então é isso que está acontecendo dentro do nosso programinha. Vamos conferir. Foi só uma pegadinha do malandro, foi só uma brincadeira. Então o que está acontecendo? Ele está fazendo o seguinte: como a divisão tem prioridade sobre a soma, nesse caso aqui da nossa expressão que a gente está colocando, o que ele faz? 3 dividido por 3. Quanto que isso dá? Dá 1. Daí ele vai fazer assim: 1 mais 3 dá 4, com mais 3 dá 7. Ok? Então é essa forma que o computador está calculando. Isso aqui, por exemplo, é um errinho de lógica que, se você não ficar ligado, se você não fazer o teste do seu programa, como a gente chama no jargão de programação, debugar o seu programa, rodar ele com valores conhecidos, o que vai acontecer? Você vai mandar um programa bugado, que a gente fala, com erros inseridos lá dentro. E é interessante nesse caso, quando você está fazendo continhas matemáticas de brincadeira ou está até num programa aí um pouco mais elaborado, pega um pedaço de papel aí, caneta e folha de papel para que você possa fazer essas continhas do lado, ok? Para você ter certeza que isso está funcionando. Vai por mim, é uma dica de um programador aí que já está há quase 20 anos aí programando. Já passei por várias dessas aqui. Quem dera se fosse um problema de média, muitas vezes eram os problemas mais complexos, entregava o programa, passava uma semana, vinha o cliente ou então o chefe falar, pô, esse negócio não está funcionando. E lá eu perdi aí horas e horas debugando o programa e quando eu percebi era um erro bobo, assim. Então vamos dizer assim, a motivação é estar passando esses erros para você já agora. Por exemplo, esse erro aí que eu comentei sobre precedência de operadores é um erro clássico, que todo mundo erra, todo mundo cai nessa aí da média. Tanto é que quando eu dou prova na faculdade, quando eu leciono lá essa mesma matéria de programação, inclusive esse mesmo slide, eu coloco a pegadinha na prova. E adivinha? Um monte de gente cai. Difícil quem não cai, mas é normal. Vamos lá. Então, o que você precisa fazer? Você precisa envolver os números num parênteses, porque parênteses tem prioridade sobre a divisão. Quando você envolver esses números aqui, o que o computador vai fazer? Calcular primeiro eles, depois o resultado disso dividir por 3. Ok? Ali, isso aqui dá 9 dividido por 3 e o resultado é 3. Tene, Sushi agora está contente. Vamos dar uma olhadinha para ver como é que fica agora? Então vamos lá. Estou aqui no meu programito. É, 3 mais 3 mais 3, você já viu que eu tenho que envolver isso aqui com parênteses, ou seja, eu preciso dar prioridade sobre esses carinhas aqui. Então você já percebeu que ele vai fazer primeiro este e depois ele vai fazer o resultado dessa soma consecutiva, ele vai dividir por 3. O que eu fiz? Eu peguei o mesmo programinha, você viu que ele estava assim, né? Vamos voltar aqui só para você ter certeza do que eu estou fazendo. Ele estava assim, esse é o programa bugado, programinha que tem erro. Venho aqui, envolvi com parênteses. Quando eu fizer isso, ele vai dar precedência e vai jogar agora o valor correto da média. Vou salvar isso daqui. Vou abrir o meu Google Chrome. Vou arrastar o meu programinha para lá. Operadores. E eis o resultado, 3, que é o valor esperado, né? Você viu que a matemática não erra nem nessa hora, né? Você falou assim, nossa, a matemática está com erro. Não, meu cara, é muito provável que você esteja fazendo bobeira. Legal? Então, deu para perceber onde estava o errinho? Você viu como a gente erra fácil? Como que a gente, de repente, cai em cada pegadinha aí, principalmente nessas situações? Por isso que aquela aula lá de como lidar com erros, como achar os erros, é uma aula bastante importante. Como eu comentei, eu falo com mais detalhes no curso oficial, eu não consigo passar todos os detalhes aqui, até me causa uma certa angústia, né? Quero passar, mas não cabe no mini curso, que é a proposta desse vídeo que você está vendo, mas dá para perceber o quanto é complicado. Naquela aula mesmo de achar erro, eu poderia ficar falando com você aqui
5 horas sem parar, que eu poderia te passar uma coleção de possíveis problemas que você iria ter, mas não cabe num vídeo só. Bom, vamos lá, vamos voltar para os slides, vamos continuar a aula que ainda tem bastante conteúdo para a gente ver. Até agora a gente viu, então, esses operadores que eles trabalham com números, somando, subtraindo, dividindo, colocando lá o parênteses, que foi a pegadinha do malandro lá no cálculo da média. Mas e se a gente quiser, por exemplo, somar dois ou mais caracteres, ou seja, somar textos? Como ficariam esses operadores de textos? Vamos lá. Se que a gente quisesse somar, por exemplo, 2 e 3, qual seria esse valor? Você tem alguma dica? Var soma igual a 2 mais 3. Qual que seria esse valor? Vamos dar uma olhadinha para ver como é que seria? Olha só, essa aula tá cheia de exercício, hein? Quero só ver. Você pausando o vídeo aí e fazendo junto comigo, beleza? Vamos ver então no meu código como ficaria essa soma de dois textos. Eu vou desmanchar então aqui o meu programinha anterior, meu querido e tão bugado programinha. Soma, vou apagar esse carinha aqui, colocar entre parênteses, 2 mais 3. Ops, copiei isso aqui para cá, colei aqui. Então, qual que vai ser esse resultado? Tem alguma dica? Será que vai ser o resultado 5? Não sei. Bom, pelo jeito que eu estou falando, você já está sacando que não vai ser, né? Que eu gosto de pegadinhas. Coloquei aqui soma 2 mais 3. Vamos ver qual que vai ser o valor. Vamos aqui, Ctrl R, dá 23. Estranho, hein? 2 mais 3. Mas agora a gente vai voltar para os slides, você vai entender tintim por tintim, ou todos os pingos nos is, porque esse resultado aqui então dá 23. Vamos lá. Bom, deu a soma igual a 23. Por que será, hein? Vamos lá. Quando somamos dois ou mais caracteres ou textos, o computador entende que estamos desejando concatenar, ou seja, agrupar duas informações em formato de texto. E o resultado não podia ser diferente. Se você somar A com B em formato de texto, só pode ser, por exemplo, AB. Porque quando você deixa o valor entre aspas, o computador entende automaticamente que é um texto, não importando com o que possui dentro de valor. É aquilo que eu já comentei nas aulas anteriores. Colocou entre aspas, você é o dono daquela informação. Se você é o dono, então o computador não sabe o que ele vai fazer. Agora, se você tirar da aspas, daí sim, você deu a liberdade para ele interferir naquilo lá. Ou fazendo uma soma de dois números, ou interpretando uma variável, sei lá. Qualquer coisa que você colocar lá. Combinado? Vamos ver então como é que ficaria. Então, seria a soma de AB. Então, por isso que isso acontece. E vamos voltar então para que a gente possa fazer essa concatenação de dois caracteres. Então eu estou aqui e coloquei assim, ó, soma 2 mais 3. Vamos desmanchar aqui, vamos colocar A com B. Vamos voltar aqui no Google Chrome, Ctrl R e ele ficou AB. Não tem mais surpresa nenhuma. Aliás, você pode trocar até essa variável. Eu acho que o nome dessa variável que ficou sacana, né? Você coloca assim soma, então automaticamente sua mente já fala, opa, né? É uma soma de dois números. Mas faz parte da pegadinha, a gente está repassando aqui e o meu trabalho é realmente esse, fazer você entender e não cair nesses errinhos cruéis. Vamos lá, soma A com B. O que eu posso fazer? Eu também posso concatenar números, ok? O que acontece se eu colocar AB e o número 3? Eu não vou colocar como aspas, tá? De propósito. Vamos ver como é que como vai ficar? Ele vai ficar AB3, porque uma vez que você concatenou textos, o JavaScript permite fazer isso, tá? Tem linguagem, por exemplo, que o C, ele vai falar assim, você está tentando misturar valores, você está tentando somar laranja com banana, e eu não consigo fazer isso, mas o JavaScript ele já é um pouco mais esperto, vamos assim dizer, e ele vai deixar você somar A com B com 3, não tem problema nenhum. Inclusive, você pode fazer assim, olha só que legal. Vamos voltar no exemplo da idade. Idade é igual ano corrente, oi, 2016, oi, var, qual que é nascimento, igual, ops, você nasceu na época de Cristo, meu filho, 1996, a idade é ano corrente, menos, mão está boba, nascimento, vamos lá. Então ficaria assim, idade. Se você colocar a idade,
tô só voltando ao exercício, tá? Se você colocar a idade, você vai ver que ele vai funcionar. Se eu não tiver maluco, isso aqui vai dar 20 anos, ok? Só que se você colocar somente 20 lá, fica um negócio meio frio, né? Um negócio meio esquisito. 20 o quê? 20 reais? Bom, se eu colocar agora aqui o mais, eu posso fazer assim, ó. Uma das coisas bacaninhas de concatenar com string é anos, ok? Você viu que eu dei um espacinho aqui, né, para não colar no 20. Então, voltando aqui, o que eu tenho? 20 espacinho anos, ok? Então, é legal você usar essa concatenação de texto para dar uma resposta um pouco mais amigável para a pessoa que está olhando lá o seu programa, né? E não fazer o indivíduo, o pobre coitado do usuário, tentar ficar adivinhando. Você, como programador, você está programando para alguém, não está programando para você. Então, esse alguém, normalmente, por via de regra, é um pouco mais leigo. Até por isso que ele está precisando de um programador, ok? Vou voltar para os slides, então, para a gente continuar a aula. E os próximos passos? E agora? Está acabando o curso? Não, não, senhor. O uso de operadores básicos, no caso os operadores matemáticos, são de extrema importância para o computador. Afinal, um computador é uma calculadora. Lembra lá dos mecanismos, dos primórdios da computação? Era para calcular a posição de estrela, aquelas coisas assim mais de navegação, né? Principalmente aquele que a gente viu lá, aquele computador grego. E o computador foi evoluindo, em vez de utilizar chaves mecânicas, a gente passou a utilizar chaves eletrônicas, que seriam os transistores, e esses transistores permitem a gente trabalhar na lógica booleana, 0 e 1. E por isso que no curso oficial Programar do Zero, a gente reforça muito o uso correto dos operadores, principalmente no uso do joguinho, que é grande parte feito com essas operações. Ficou curioso? Vamos dar uma olhada no código do joguinho agora, só que você vai prometer uma coisa. Eu estou me segurando para mostrar aqui o código do joguinho, porque eu tenho até um certo orgulho de mostrar o código. Mas você não vai se assustar, tá? Porque, primeiro, ainda você não está numa posição de construir um jogo desse, provavelmente. Estou presumindo que você está aprendendo do zero ou tem pouco conhecimento. E também lá no curso oficial a gente vai passo a passo. Eu começo a escrever desde a primeira linha. Então todos esses exercícios que você está vendo aqui a gente vai fazendo direto no joguinho, ok? Mas eu vou mostrar o código do joguinho só para você ter uma noção mais ou menos aonde você pode chegar quando você estiver lá no curso oficial, quando você for para lá junto com o nosso Clã VIP. Vamos lá, deixa eu mostrar o código agora para você. Primeiro eu vou mostrar então como que é o que eu chamo de código do jogo final. Então você tem aqui algumas variáveis que você precisou declarar, alguns comandos a mais que você fez, algumas definições, funções, ensina o conceito de funções. Olha só, essa questão, os operadores aqui trabalhando junto com o if, que a gente vai aprender inclusive nesse mini curso um pouco mais para frente. Olha só, eu coloco aqui então uma conta de menos, né? Eu estou fazendo a questão de operadores aí, contadores. Coloquei aqui um outro contador mais. Então você vai vendo que você precisa realmente ter uma certa. Olha só, operação, o placar aqui na tela, ó. Humano, pontuação, jogador 1. Pontos. O que eu acabei de mostrar para você. A gente usa lá. Tudo que eu mostro aqui para você, a gente usa lá, sem problema nenhum. Agora eu vou mostrar ele rodando para você ver. Venho aqui, deixa eu só pressionar OK. Jogo final, não me envergonhe agora. E, tadã, o joguinho. Olha só, ele é controlado pelo mouse. Ele, inclusive, tem uma certa inteligência artificial. Não é ninguém que está jogando aqui do outro lado, tá? Do lado direito. Eu estou do lado esquerdo e ao lado direito, adivinha quem é? É uma inteligência artificial ali rodando. Claro, bem simplória, porque você não vai fazer um algoritmo de inteligência artificial de ganhar jogo de ping-pong ainda. Mas você vai conseguir criar isso. Tanto é que eu tenho até alguns pontos aqui de sacanagem que eu programei, sacanagem em bom sentido, para fazer eu jogar, para fazer eu conseguir ganhar sempre. Então eu coloquei aqui que se eu bater um pouco mais retinho, ele fica lá esperando a bolinha ali, meio frenético ali. Eu acho que ele tem um certo problema motor ali. Mas você pode enganar. Quer ver, ó? Se eu clicar aqui bem na pontinha, a bola sai toda desgovernada. Isso aí eu programei, eu ensino você a programar lá, sem problema nenhum. E claro, você não vai ficar só criando joguinho.
O joguinho é só uma brincadeira, no bom sentido, de você aprender a programar. Opa, errei. 2-1. Bom, é isso aqui. Tá bom, gente? Então espero que você esteja gostando aí do nosso mini curso de como aprender a programar do zero. Espero também que eu possa te ver lá do outro lado. Tô te esperando lá do outro lado do Clã VIP, tá? Então, se você quiser aí acessar o curso oficial, acesse programardozero.com.br que você vai ver mais detalhes aí do nosso curso. Bacana? Até a próxima aula, então.